Você já parou para pensar como que uma palavra que soa tão bonita ou até mesmo inofensiva como a palavra empatia pode ser usada como uma ferramenta de manipulação? E é exatamente isso que está acontecendo. E não somente na praça pública, mas também muitos ditos cristãos têm usado discursos da empatia para empurrar ideias que são antibíblicas e travar os cristãos bíblicos. E por isso hoje nós vamos conversar sobre o pecado da empatia, que é um assunto que especialmente para cristãos é importante para nós entendermos. Imagine o cenário. Você está vendo alguém se afogando em um rio. O que você faz? Existem 3 opções. A primeira delas é deixar a pessoa enquanto vai embora. A segunda opção é abandonar os julgamentos e uma solução e simplesmente pular no rio e se juntar à pessoa no afogamento. E a terceira opção é buscar uma posição segura, jogar uma corda e trazer a pessoa para fora. E essa é uma ilustração da autora Rosaria Butterfield, quando ela diferencia o que é o não se importar, a empatia e a simpatia. O primeiro cenário é o de alguém que não quer se meter no problema. A segunda já é um cenário de uma pessoa cheia de empatia que quer afirmar os sentimentos. E o terceiro é um cenário de alguém que sente uma simpatia e busca uma solução para o problema que está acontecendo. E nesse exemplo da Rosária fica claro que a simpatia é a alternativa correta e a mais amorosa. E esse tipo de dinâmica acontece na nossa vida cotidiana, mas às vezes com contextos diferentes. Então é por isso que vamos precisar de muita força e muita coragem para conseguirmos nadar contra a maré da empatia. Nós vivemos em uma época que todas as pessoas têm uma tendência a sentir dó de outra pessoa. E Joe Rigney mostra que a dó e a pena geralmente é algo bom, mas quando ultrapassa o que é bom e certo, se torna destrutivo. E ainda mostra que a empatia pode ser a maior ferramenta de retórica para manipulação do século XXI. Mas então, o que é a empatia? No sentido mais literal, significa sofrer em. Em outros vídeos já conversamos sobre isso, sobre a diferença entre a empatia e uma posição bíblica, mas fazendo aqui de uma forma resumida para a gente relembrar. A simpatia vem do grego, que significa sim, que significa junto ou com, e pathos, que significa sentimento. Literalmente, simpatia significa sentir junto. Empatia, que vem do grego empatheia, junta as palavras em e pathos, sentimento, e que no sentido literal significa sentir em, não apenas junto, mas em. Então, resumindo, a simpatia, que é sinônimo da compaixão, sente e sofre com alguém. Mas a empatia sofre em alguém. Ellie Beth Stuckey traz uma diferenciação muito importante no seu livro Empatia Tóxica, quando ela diz: empatia e bondade não são sinônimos, nem empatia e compaixão. A bondade descreve como tratamos alguém, seja em palavras ou em ações. A compaixão significa sofrer com alguém que está passando por dificuldades. Tanto a bondade quanto a compaixão são componentes necessários do amor. Mas a empatia significa literalmente estar nos sentimentos de outra pessoa. A empatia por si só não é amorosa nem bondosa, é apenas uma emoção. O amor, por outro lado, é uma escolha consciente de buscar o bem para outra pessoa. Percebe a diferença? Por isso que a empatia, ela age como uma falsificação da virtude da compaixão e do amor cristão. E enquanto nós recebemos o chamado bíblico de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, a empatia incentiva pessoas a se entregarem completamente aos seus sentimentos e às suas emoções, esperando que outras pessoas mergulhem nesse mesmo sentimento, não importando se é um sentimento correto ou válido. E C.S. Lewis coloca de forma muito interessante no seu livro Os 4 Amores, quando ele diz que o amor passa a ser um demônio no momento que ele passa a ser um Deus. E assim, se o sentimento que vemos como amoroso se torna um ídolo, ele se torna um grande destruidor. E Lewis ainda desenvolve essa ideia no livro O Grande Divórcio, quando ele aborda sobre a dó ou pena, e ele distingue o sentimento da pena e a ação de sentir pena.
E aqui eu vou ler um trecho muito interessante e vale a pena ler no original porque no português eles trocaram a palavra e acaba trocando o entendimento. Então, no original ele usa a palavra pity, que significa dó e pena. E diz assim: a ação de ter pena vai viver para sempre, mas a paixão da pena não vai. A paixão da pena, a pena meramente sofre. É uma dor que atrai o homem a conceder algo que não deveria ser concedido, a bajular quando deveria falar a verdade. A pena enganou muitas mulheres para fora da sua virgindade e muitos homens de estado para fora da sua honestidade. Isso vai morrer. Isso foi usado como uma arma pelos homens maus contra os homens bons, e essa arma será quebrada. E perceba a profundidade desse texto, porque ele não está simplesmente falando sobre a ação de nós termos compaixão de alguém. Esse sentimento de amor e compaixão, ele vai perdurar por toda a eternidade enquanto nós estivermos com Cristo no céu. Mas a paixão, o sentimento, a emoção da pena, ela vai ser extinta. E isso porque essa ação da pena é algo que é facilmente usado para manipulação. E também a Rosaria Butterfield diz que quando a empatia é desconectada da verdade, ela se torna um ídolo e um deus. E os sentimentos criam ídolos e deuses tiranos. Percebe? Quando nós deixamos os nossos sentimentos ou a nossa percepção acerca dos sentimentos de outras pessoas ditarem as nossas ações, nós estamos sendo governados por um ídolo e pelo pecado da empatia. E a forma como essa atmosfera da empatia está impactando o mundo de hoje é quando tudo é resumido através dos sentimentos, onde as outras pessoas não se importam sobre o que aconteceu, mas apenas se importam sobre como alguém se sentiu em relação ao que aconteceu. E assim não se importam mais com a verdade. Mas agora trazendo um pouquinho mais para a prática. Existem formas como o discurso e a narrativa da empatia se mostram em contextos diferentes. Por exemplo, existe o discurso que descrentes usam para tentar neutralizar cristãos, e existem os discursos que cristãos woke usam para tentar travar os cristãos bíblicos. E no primeiro cenário, progressistas pegam a ideia da empatia para tentar pressionar cristãos a abrirem mão do que a Bíblia ensina. Por exemplo, você já ouviu frases como aborto é cuidado com a mulher ou a frase amor é amor. Esses slogans usam uma narrativa emocional para tentar esconder a realidade que elas escondem. Nesses casos, os progressistas tentam usar um discurso de empatia, de se colocar no lugar de uma mãe, mas nunca usam essa mesma narrativa para se colocar no lugar do bebê que ainda não nasceu, que é literalmente o mais vulnerável dentre nós. Ou então dizem que amor é amor, mas tentam esconder o fato de que Deus nos ensina o que nós devemos amar e o que nós não devemos amar. E o pastor Voddie Baucham tem uma pregação excelente sobre isso chamada Não Ameis o Mundo. E o que você percebe nesse discurso é que eles sempre usam a narrativa de que alguém está sofrendo, portanto, vocês precisam assumir a culpa do que ela está sentindo e ainda precisam validar os sentimentos dela. E os progressistas usam isso especialmente com os princípios e versículos bíblicos fora de contexto para tentar persuadir os cristãos, especialmente com o amor ao próximo. Mas eles qualificam que se alguém discordar deles, essa pessoa não está sendo amorosa. Mas como o Rigney mostra, essa empatia seletiva faz mais do que apenas cegar pessoas. Ela leva à maldade e a crueldade. E assim, descrentes usam a linguagem da empatia para fazer especialmente com que cristãos apoiem políticas que são abertamente contrárias à palavra de Deus. Ou, no mínimo, tentam intimidar cristãos para que não falem sobre a sua posição bíblica. E isso é muito sutil, e especialmente mulheres cristãs precisamos nos prevenir contra isso. Então, observe quem está falando e o que ela está defendendo. A pessoa que está fazendo esse discurso é aquela que, na sua vida cotidiana, não se importa com os valores bíblicos, com a moral bíblica. E o que ela está tentando defender é aquilo que é abertamente contrário à Bíblia. Se a resposta para os dois for sim, então você já sabe que essa pessoa está usando o discurso tóxico
de empatia. E um outro lado da moeda é interessante a gente perceber como que muitos cristãos acabam vivendo à luz desse tipo de pressão e narrativa que os progressistas fazem. E é o que o Rigney chama de o medo do olhar progressista. Em outras palavras, alguns cristãos vivem como se houvesse um progressista no seu ombro, vigiando com crítica tudo o que ele está fazendo, como se a qualquer momento ele estivesse fazendo e falando algo que fosse desagradar esse progressista. E como resultado, esse olhar molda a forma como muitos cristãos vivem e lidam com vários assuntos. Já outro cenário dessa manipulação da narrativa da empatia, ela é usada dentro de círculos cristãos. Quando aqueles que já abraçam uma ideologia woke ficam querendo supervalorizar os sentimentos em detrimento da verdade. E veja, não que eles realmente se importam com as pessoas, mas simplesmente com o que as pessoas vão sentir. E dessa forma acusam pastores, lideranças e igrejas locais de não serem amorosos porque não validam sentimentos que nem sequer são válidos para início de conversa. Ou então acabam empurrando uma interpretação bíblica onde a base de tudo são os sentimentos, que quando é levado ao seu fim lógico, termina por interpretar de uma forma progressista e profana a palavra de Deus. E isso acontece quando muitos progressistas chegam a dizer que em momentos que o Senhor Jesus foi mais duro, que ele de alguma forma teria errado. Todas essas ideias progressistas absurdas começam com uma supervalorização dos sentimentos, porque eles usam o conceito de se imaginar e se projetar no lugar do outro para que de alguma forma egoísta eles interpretem a Bíblia buscando algo que vá amaciar o seu próprio ego. E assim, alguns cristãos acabam fazendo pressão em outros para que todos fiquem neutralizados, sempre colocando os seus sentimentos como a bússola para todas as suas decisões e as suas interpretações. Mas se você cresceu em um lar piedoso ou convive com pessoas piedosas, você sabe o quanto que a verdade é importante e como que a verdade é a base do amor cristão. E isso significa que nós vamos exortar e confrontar uns aos outros em amor, porque a maior prova de amor que existe é falar a verdade. Mas quando entra a manipulação da empatia, igrejas, pastores e membros acabam sendo pressionados a abrirem mão da verdade em troca de agradar sentimentos para não parecerem insensíveis. Então, uma oração que membros, líderes e pastores precisam fazer diariamente é: Senhor, não me deixe me acovardar. Mantenha-me firme na verdade. Porque aqueles que escolhem se manter firmes, muitas vezes são hostilizados. Mas quando suportam pacientemente todo este cenário hostil, encontram uma grande alegria da coragem. Rigney define a coragem como o escolher um bem maior em face do perigo e do medo. E o tempo em que nós estamos exige coragem. Coragem para não ser levado pela narrativa da empatia. Coragem para não ceder diante da sabotagem emocional. Coragem para escolher o amor bíblico ao invés da falsificação progressista. Então alerte as pessoas que você conhece sobre isso.